o nosso culto racional. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder, para todo sempre. Amém. O crente em Cristo, ele é hoje parte de um sacerdócio real, para apresentar sacrifícios para Deus. E, ao contrário do Antigo Testamento, no Antigo Testamento o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus, mas era era terceirizado, vamos dizer assim, porque não era o corpo dele que ele oferecia. Ele oferecia o corpo de um animal, porque aquele animal morto representava o cordeiro que um dia Deus iria prover para o sacrifício definitivo. Qualquer menino judeu, nos tempos de Jesus, que escutasse João Batista apontar para Jesus e dizer o seguinte: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer menino saberia do que João Batista estava falando. Porque na escola dominical da época, né, dominical, acho que nem existia isso, mas na escola, no ensino das crianças, eles sabiam que Deus havia dado todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento como uma prévia do que um dia Deus iria fazer, que era entregar um sacrifício perfeito. Porque aqueles sacrifícios, eles não aperfeiçoavam a consciência do pecador. E eles eram feitos com animais. Era terceirizado. O sacerdote não cortava um dedo para apresentar sangue na presença do Senhor. Ele precisava matar um animal e entrar com o sangue desse animal ali no Santos dos Santos, no Santíssimo Lugar, para apresentar, para borrifar com sangue a tampa do propiciatório, que era uma figura de Cristo, né? Embora acho que ele nem soubesse disso, mas era uma representação de Cristo ali, e como Deus era propício ao pecador, graças a um sangue derramado no lugar do pecador. Mas tudo aquilo eram figuras, eram sombras. O entendimento daquilo não era perfeito ainda naquela época. Mas hoje nós temos um privilégio, porque o último sacrifício morto foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E agora nós não somos mais convidados a apresentar sacrifícios mortos, mas um sacrifício vivo dos nossos próprios corpos, apresentando a Deus os nossos membros como sacrifício a Deus. O que significa apresentar nossos membros como sacrifício? Colocá-los à disposição do Senhor, e para que eles façam as coisas de maneira que agrade o Senhor. É isso que fala aqui: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o cristão, ele é um sacerdote, ele entra na presença de Deus através do véu rasgado, ele entra. E o que ele apresenta lá? Ele apresenta a si mesmo com os seus membros, não é? Mas como um sacrifício vivo. Porque ele tem hoje a possibilidade de fazer isso que no Antigo Testamento não tinha. Eles apresentavam sacrifícios mortos, não sacrifícios vivos. E tudo isso nós fazemos em conformidade com o que aprendemos da palavra de Deus. Então aqui nós vamos ter instruções, seguindo aqui também, que são instruções que a palavra de Deus nos dá. Quando vai falar: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como eu vou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como eu vou fazer para me transformar pela renovação do meu entendimento? Pela palavra de Deus. O único guia seguro para um cristão é a palavra de Deus. Ontem uma pessoa me mandou um vídeo de uma jovem que tem um canal no Instagram,
onde ela ensina a Bíblia. E aí essa pessoa perguntou: Mário, ela está certa? Ela tem um ministério nessa área? Eu falei assim: não, ela está errada. Ela está errada, ela está pecando, ela está em desobediência a Deus, porque 1 Timóteo capítulo 2 diz claramente que a mulher não deve ensinar, não permito que a mulher ensine. E no vídeo, na realidade o que ela diz é justamente contestar as palavras de Paulo. E ela cita esse versículo, ela fala: isso aí, Paulo escreveu isso porque ele vivia numa época, numa cultura que era diferente da que nós vivemos hoje. Então hoje nós temos que adaptar o que a Bíblia diz para a nossa época e a nossa cultura. E aí eu expliquei para essa irmã que me perguntou como é que iria fazer então com a questão de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, que são obviamente proibidas na Bíblia, mas hoje são totalmente aceitáveis na sociedade, na nossa cultura, é perfeitamente normal, inclusive pessoas do mesmo sexo se casam. E existem leis para isso, existe casamento civil, e algumas religiões, inclusive, fazem casamento religioso para pessoas do mesmo sexo. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia condena, claro. Então nós deveríamos também anular as passagens bíblicas que condenam, porque afinal de contas nós somos modernos, nós somos pessoas inteligentes, pessoas evoluídas e não atrasadas como o apóstolo Paulo, né? Coitado de Paulo, que vivia num tempo ainda em que ele não entendia essas coisas, porque a sua cultura era muito primitiva. Falar isso, né, de um Paulo parece até brincadeira, né? Se nós fizermos isso, nós temos que guardar a Bíblia, ou até jogá-la fora, e passarmos a fazer reuniões usando livros de história, livros de sociologia, livros de usos e costumes, porque se for isso que nós vamos seguir, então para que nós vamos usar uma Bíblia, não é? Mas a palavra de Deus é permanente, é eterna. E o Senhor Jesus falou uma coisa para os fariseus que é muito séria. Ele falou assim: invalidais a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, pelas vossas tradições. Invalidais o mandamento do Senhor pelas vossas tradições. Ou seja, os fariseus já estavam fazendo isso na sua época. Eles pegavam uma passagem da Bíblia e falavam: não, isso aqui não é para a nossa época e situação atual, então vamos dar uma mexida aqui para adaptar para as nossas tradições. E o que estão fazendo hoje na cristandade? Estão adaptando a Bíblia para as tradições humanas que são ensinadas na cristandade. Isso é abominável. E todo homem que faz isso terá que prestar contas a Deus de estar distorcendo, adulterando a palavra de Deus. E adulterar a palavra de Deus é algo muitíssimo sério. Nós sabemos disso, porque a própria Bíblia fala isso, né? Então aqui, quando fala para não sermos conformados com esse mundo, significa também não sermos conformados com a religião desse mundo. Qual o primeiro passo? Hoje uma pessoa me perguntou quais os passos para eu me livrar então de todos esses erros. Eu falei: o primeiro passo é você se apartar do erro e de todo sistema que induz ao erro. O que equivale dizer se apartar de todo o sistema religioso. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, buscar a comunhão com irmãos que estejam buscando na palavra e só na palavra aquilo que eles vão fazer, ou dizer, ou ensinar. Então, quando fala que não sede conformados com esse mundo, às vezes a palavra conformado diz para eu não me conformar com o mundo, no sentido de não aceitar coisa que está na política ou na sociedade. Na realidade, me faz lembrar sempre isso aqui, aquelas forminhas de massa de modelar. Eu acho que aqui todo mundo já brincou com forminha de massa de modelar. Você ganhava um estojo de massa de modelar, de várias cores, aí você tinha as forminhas para você pressionar a massa dentro da forminha. Então tinha um peixinho, tinha um cachorrinho, tinha um cavalinho. Você pressionava a massa de modelar e saía o bichinho então.
Aí você usava também isso na praia, né, para fazer bonequinhos de areia. O que é conformar? É tomar a forma. Tomar a forma. Lá em Efésios capítulo 2, ele fala algo semelhante. No versículo 1, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, estávamos perfeitamente conformados ao curso do mundo. Quem já teve roça ou horta ou algum tipo de plantação, e sabe que quando você tem uma nascente, e você tem uma água que desce do lado do morro na nascente, e você plantou lá uma roça de mandioca, por exemplo, o que você faz? Pega a enxada, vai lá em cima, onde a nascente corre, faz um desvio, e depois traça um curso para que essa água passe próxima dos pés de mandioca, faça um zigue-zague na encosta da montanha, para ela ir regando todos os pés de mandioca. Tem irmãos aqui que são agrônomos, né? Sabem como é que funciona isso. E esse é o curso que nós instituímos para aquela água. Não é o curso natural dela. Nós instituímos esse curso. O diabo, ele faz isso com a enxada dele. Ele também cria um curso nesse mundo para que as pessoas andem segundo o curso desse mundo. E qual é o curso desse mundo? Os desejos da nossa carne, a vontade da carne, dos pensamentos, as modas. Ou seja, no momento em que nós somos guiados pelo mundo, nós caímos no rego da enxada de Satanás, porque ele vai nos levar de um lado para o outro. Nós às vezes nem sabemos por que estamos agindo de uma determinada maneira, mas é porque é o curso do mundo. Nós caímos no curso do mundo, a gente vai rolar de acordo com o curso do mundo, vai dançar de acordo com a música do mundo. E é isso que está falando lá em Romanos também, para não sermos conformados, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque o entendimento que tínhamos quando éramos incrédulos era um entendimento perfeitamente aceitável nesse mundo. Hoje, vai falar para o mundo o seu entendimento de certas coisas. Você é xingado, você é repudiado, você perde amigos, perde amizades. Quem se converteu sabe o que é isso, perdeu amigos. Você quer perder amigos? Converta-se a Cristo. Vão deixar de falar com você, vão deixar de convidar você para certas ocasiões que antes... Você vai deixar de ter conversa com eles, porque agora você está num processo de renovação, de transformação e renovação do entendimento, para poder experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, saiba de antemão, se alguém aqui ainda não se converteu, né, que vai perder amigos. Vai ser um péssimo negócio, a gente pensando no sentido das vantagens desse mundo, né? Quantas vantagens nós podemos ter de não sermos cristãos. Na época que eu atuei como palestrante, eu perdi negócios, né, de chegar a ser marcada a palestra numa empresa e aí ligarem dizendo que a gerente descobriu que eu falo do evangelho na internet e desmarcou, achando que eu fosse falar do evangelho na palestra, o que eu não fazia, claro, porque o meu tempo ali era vendido para o cliente para falar as coisas que o cliente queria que eu falasse. Mas então perdi negócios, várias vezes clientes que não queriam, escolhiam outro. Por quê? Porque eu sou cristão. Então uma pessoa que realmente crê em Cristo vai perder oportunidades. E às vezes até oportunidade de casamento, né, de namoro,
Porque de repente você está lá apaixonado por aquela garota que é espírita e não vai bater a sua fé com a fé dela. O que você vai fazer? Não pode haver julgo desigual entre o crente e o incrédulo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo e as coisas do diabo. E é muito importante entender isso, que existe um príncipe nesse mundo. Existe um príncipe nesse mundo que é Satanás. Tem um versículo também que fala em Efésios 5, versículo 17, diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como nós entendemos? Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ah, mas não é estudando história, costumes, culturas? Não. É pela palavra de Deus. Porque quando Paulo escreveu a respeito de costumes agora, que devem ser praticados por cristãos, ele escreveu assim no final de uma passagem em 1 Coríntios 14, quando ele explica como deveria ser a ordem na reunião da igreja, ele escreve assim: as coisas que vos escrevo são costumes da época e da cultura. Não. Ele fala: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Simples assim. Não tem nem o que discutir, são mandamentos do Senhor. E se nós queremos saber qual seja, ter entendimento da vontade do Senhor, nós devemos buscar essa vontade na palavra de Deus, não fora dela. Não fora dela, como um vídeo de alguém que me mandou, de um pastor famoso aqui no Brasil, dizendo que Paulo não entendia certas coisas porque ele não tinha estudado teologia. Como é que o cara vai falar um negócio desse? Não é? Dizendo que ele tinha que ter feito um curso de teologia para entender certas coisas que o próprio Paulo escreveu e ele não entendeu, coitado. Então, hoje o mundo está assim. Vira comédia, né? A gente pensar no que certos cristãos estão afirmando que nada tem a ver com a verdade e com a palavra de Deus. Por isso, essa urgência de não sermos conformados com esse mundo, não tomarmos a forma desse mundo, não dançarmos segundo a música do mundo. O mundo vai pôr uma música para eu dançar e eu vou ter que dizer assim: muito obrigado, mas eu danço conforme outra música e não é essa. O nosso corpo é um instrumento de expressão da nossa alma e do nosso espírito. E ele é algo que o Senhor nos deu. Quando nós, depois de convertidos, nós entendemos que agora a ferramenta que nós temos, que é o nosso corpo, nossa ferramenta de expressão, ela pertence a Deus. Então deve ser usada essa ferramenta segundo a vontade de Deus. Essa semana eu vi uma notícia que 2 carros de luxo, duas BMWs, foram presos, né? Porque estavam tirando racha, apostando corrida. E aí um dos motoristas alegou o seguinte: não, o carro não é meu, o carro é do meu cliente. Como se isso fosse resolver o problema dele, mas vai aumentar o problema. Porque o cliente vai falar assim: o que você estava fazendo com o meu carro? Não foi para isso que eu confiei meu carro nas suas mãos. E um dia também nós podemos encontrar o Senhor falar assim: o que você fez com o meu carro? O que você fez com o carro que eu deixei nas suas mãos? Esse corpo que devia ser usado para a glória de Deus e você usou para outra finalidade. É muito importante pensar isso, né? O que eu estou fazendo com essa ferramenta de expressão que o Senhor colocou nas minhas mãos? Que eu vou ter que dar conta um dia, no tribunal de Cristo. Né? Sabemos que nós entendemos muito bem que isso não tem nada a ver com salvação, com ganhar ou perder salvação, mas tem a ver sim com ganhar ou perder galardão no tribunal de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.